Galerinha, eu sou o professor Douglas Reichenbach. Estou aqui hoje para gravar mais uma aula sobre administração pública e conhecimentos específicos relacionados à administração. Lembrando que no domingo passado ocorreu a prova para técnico administrativo da Universidade Federal de Sergipe, onde das 5 aulas que a gente gravou, foram cobradas 10 questões na prova. Isso quer dizer que quem assistiu às nossas 5 aulas passadas e prestou bastante atenção, com certeza conseguiu acertar essas 10 questõezinhas. E hoje vamos falar sobre recrutamento e seleção. Muitas pessoas acham que esse conceito tem o mesmo significado, porém há uma grande distinção entre eles dois. O recrutamento é um instrumento de convocação de candidatos para que eles possam concorrer a um cargo, ou seja, é um conjunto de técnicas para trazer o maior número de pessoas possíveis para participar de um processo seletivo. Já a seleção ocorre depois que esses candidatos são recrutados e postos lá o maior número de pessoas para concorrer àquela vaga. A gestora de RH, a empresa que foi contratada para fazer essa seleção, ela vai escolher os melhores que ali se encontram. Para explicar de uma forma mais ilustrativa e uma forma mais maneira, eu fiz aqui um desenho onde representa um muro dos requisitos. Desse lado está o conceito de recrutamento e desse lado está o conceito de seleção. Aqui encontram-se 9 candidatos que foram recrutados através de um instrumento convocatório para participar do processo seletivo. Esses 9 candidatos atendem aos requisitos postos pela vaga. Professor Douglas, que requisitos são esses? Depende muito da vaga que eles irão concorrer. Se eles forem concorrer a uma vaga de liderança, gerente, diretor, coordenador, provavelmente a empresa exigirá experiência profissional, nível superior. Pensando bem, gente, que existem alguns gestores que preferem trabalhar com pessoas que ainda não tiveram experiência. Eles escolhem pessoas dessa forma pelo fato deles poderem moldá-las de acordo com os objetivos, com a missão da empresa. Mas já outros já preferem funcionários e já carregam consigo a experiência dentro do mercado de trabalho. E aí, depois de serem recrutados, eles passaram por uma seleção, por uma peneira, onde foi filtrado e ficou apenas os 3 candidatos mais qualificados que atendem melhor aos requisitos estabelecidos por aquela vaga. Então, veja bem, recrutamento é a captação do maior número de pessoas, enquanto a seleção escolhe as pessoas mais capacitadas desse grande número captado para participar então da vaga. E aí, desses 3, é escolhido uma pessoa para assumir o cargo em vigência. E aí, galerinha, é importante a gente lembrar que para a empresa ser bem sucedida, para que a gestão do líder ocorra de uma forma bastante produtiva e que ele venha trazer bons resultados para a organização, deve-se ter uma equipe boa, deve-se trabalhar com pessoas boas. Ele não vai conseguir realizar todas as atividades sozinho. Então, por isso, o recrutamento e seleção tem grande importância para o funcionamento de uma organização. Existem 2 maneiras de realizar o recrutamento: de forma interna ou de forma externa. De forma interna, ocorre quando o gestor analisa os funcionários, os colaboradores que estão ali dentro da instituição e escolhe aqueles que atendem aos melhores requisitos para ocupar aquele cargo. Ou seja,
Uma das vantagens do recrutamento de maneira interna: economiza gastos com recrutamento de forma externa, uma vez que você já tem a mão de obra ali dentro da sua organização. Segunda vantagem: funcionário já está ambientado com a empresa, já conhece seus colegas de trabalho, enfim. Terceira vantagem: ele já conhece bem os candidatos que irão participar, pelo fato de já atuarem, já trabalharem ao seu lado. Então, galera, veja que o recrutamento de maneira interna, além de ter essas três vantagens, ainda tem a questão da motivação dos funcionários que já estão ali dentro da organização. É lógico que se eu vejo o meu colega recebendo aquela promoção, eu verei que aquela empresa dá oportunidade a todos os colaboradores que ali estão. E aí a gente se sente mais motivado. Qual é a principal desvantagem do recrutamento interno? Bem, galerinha, a principal desvantagem do recrutamento interno é o fato de que muitas vezes a empresa perde a oportunidade de trazer um capital novo, de trazer uma mão de obra especializada, uma nova maneira para trabalhar dentro daquela organização, uma vez que ela já tem o seu plantel de colaboradores. Então, uma das desvantagens da forma interna é acabar perdendo alguns talentos que estão fora da organização. E aí vocês me perguntam: professor Douglas, você já falou da vantagem do recrutamento interno. E quais são as vantagens do recrutamento externo? Bem, galerinha, no recrutamento externo, a gente tem a vantagem de conseguir trazer à organização sangue novo, alguém que chegue motivado a assumir aquela vaga e conseguir fazer com que a organização venha obter êxito. Outra vantagem do recrutamento externo é que a pessoa que vem de fora poderá trazer novas ideias para aquela organização, diferentemente de quem já está lá dentro. Então, alguém que tem a visão de fora pode trazer algo novo do que alguém que já está lá dentro. Muitas vezes quem vem de fora já trabalhou em outras áreas e pode agregar valor. Desvantagens: o fato de se contrata um funcionário, um gestor de fora, quem está lá dentro vai se sentir motivado, porque eles vão analisar: poxa, como é que deram oportunidade a um gestor de fora e não deram a quem já está aqui dentro, a quem já trabalha há anos na organização. Então, a maior desvantagem do recrutamento externo está relacionado a esse fator. E aí, galerinha, a gente tem como principal forma de seleção e recrutamento a entrevista, que se ramifica em 4 tipos. Tipo 1, totalmente padronizada, em que aborda todos os assuntos e funciona como se fosse um bate-volta. Respostas curtas e diretivas, como sim, não, prefiro esse fator a esse. O entrevistador pode abordar vários tipos de assunto, porém o entrevistado deve responder de uma maneira simplificada. No tipo 2, que é padronizada em relação à questão, a gente tem questão prontas, perguntas já elaboradas anteriormente pelo gestor, porém as respostas são de maneira livre por parte do candidato. Terceiro tipo, que é a diretiva, a gente tem uma padronização nas respostas, ou seja, quando o gestor vai realizar a entrevista ou a gerente de RH, a empresa responsável, ela tem um padrão de resposta que o funcionário deve realizar. Então, se ele responder de uma forma que não esteja encaixado com aquele planejamento, provavelmente ele já vai sair perdendo pontos. Nesse tipo, as respostas
são padronizadas, porém as perguntas não são de livre arbítrio. Não diretiva é uma entrevista livre, em que o gestor tem a oportunidade de abordar diferentes tipos de assuntos e também tem a oportunidade de escutar do seu entrevistado ideias que ele tem em relação a si mesmo e em relação ao mundo, à empresa e às pessoas. Bem, galerinha, esse assunto de recrutamento e seleção é um assunto bem dinâmico. Lógico que vocês vão poder identificar durante a minha aula que eu falei muitas coisas que na prática não é o que ocorre. Na prática é bem diferente. Mas aí a gente aborda o conteúdo de acordo com o que pode cair em prova. Então esse é o nosso foco. Tamo junto, meu povo. Sigam o nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, o sininho localizado logo abaixo. Comente, dá um like, porque a sua ajuda, o seu ok, nos motiva muito para seguir trabalhando. Lembrem-se, foco, força e fé. Determinem um longo prazo para vencer. Vocês determinando um longo prazo, a vitória tenho certeza que vem bem antes do que vocês imaginam. Então não deixem de estudar, resolvam muitas questões, além de assistir às nossas aulas, também leiam conteúdo. Breve eu vou estar disponibilizando apostilas para todos vocês. E tamo junto, galerinha. Administração pública na veia.